ou seja, o valor da linha é igual ao valor da coluna, que nem as matrizes de identidade que vimos nas outras aulas. Na outra aula, o que vai acontecer é que o termo vai ser log de 2x. E quando não for igual, ou seja, quando não tiver na diagonal principal, vai ser zero, simplesmente. Então, bem, só vou deixar isso mais claro. Aqui é uma matriz 3 por 3, vou fazer ela aqui. Isso aqui é 2. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, e assim vai. Então, né, o primeiro númerozinho é sempre o i, o segundo númerozinho é sempre o j. Portanto, como aqui, olha só, é para quando o i for igual a j, nós temos que colocar o log, certo? Então, como eu havia dito, é na diagonal principal, porque esse é o único lugar dessa matriz onde o número da linha é igual ao número da coluna, certo? Certo. Tá. Então, vou apagar e vou colocar o que ele mandou colocar, que é o log de 2x. Beleza. E ele falou que todos os outros lugares que não é igual é zero. Então, aqui vai ser zero, aqui vai ser zero, vou colocar os zeros. E ele está dizendo que o determinante é igual a menos 27. Beleza? Aham. Então, agora eu vou calcular o determinante daquela forma que a gente prefere, né? Copiando as duas primeiras colunas e fazendo a multiplicação. Quando tem muito zero assim, facilita muito a vida, né? Então, se aparecer uma matriz muito grande para você fazer determinante, mas ela tiver zeros, não precisa se preocupar muito. Em especial quando for uma matriz diagonal, o único lugar que teve aqui algum termo foi aqui, né? Porque todos os outros têm zero na linha, então zera tudo, né? Uhum. Então significa que menos 27, que é o determinante, vai ser o log da base 2 do x ao cubo. Porque log da base 2 do x vezes log da base 2 do x vezes log da base 2 do x vai ser log da base 2 do x elevado a 3, certo? Certo. Bem, então meio que acabou o problema matricial aqui, percebe? Então, problemas matriciais costumam ser a parte complexa desses exercícios. Agora vem a parte da matematiquinha básica. Daí a gente vai ter que lembrar algumas regras, porque nós estamos falando de log. Então, a primeira coisa que a gente pode lembrar aqui é que antes de ter um log tem uma potência, né? O log todo está elevado a 3. E o 27 ele é uma potência também. A gente sabe que 27 é 3 ao cubo, né? Uhum. Isso é ótimo. Por quê? Porque agora que a gente tem que os expoentes são iguais, já que nos dois casos o expoente é 3, significa que a base também é igual. Pegou a ideia? Aham. Daí vai ficar menos 3 igual a log de 2x. Veja, tem um problema aqui, né? Nós estamos estudando matriz, eu não duvido que você conseguiria fazer isso aqui. Porque a gente está vendo essa matéria, então você está mais acostumado a trabalhar com ela. E isso que eu acabei de mostrar para você parece muito óbvio quando eu estou fazendo, certo? Muito óbvio. Certo. Mas não é tão óbvio assim, porque precisou fazer aquelas remembers da parte de potenciação, né? Como tu fez escola internacional, não sei há quanto tempo atrás tu viu isso, né?
uma escola brasileira normal, isso aí é matéria do nono ano e se revê no primeiro, né? Aqui no teu caso, provavelmente parou de ser visto faz mais anos do que isso. Entende? Então pode ser que tu não lembre, apesar de parecer muito fácil. Mas tá aí, relembrei pra ti. Agora tem que fazer o finalmente, que é encontrar o valor do x. Ó, o valor de x ele quer saber o valor do x. E o x está dentro do log. Então, logaritmo ele tem uma série de regras, muitas regras. E uma das regras também é o seguinte, veja, eu sei porque eu trabalho com esse negócio todo dia. Então, como você pode fazer tempo que não vê log, talvez tenha esquecido. Mas ele tem uma regra muito útil, que é o seguinte: quando você eleva o log no expoente de um cara que é igual à base dele, olha só, né? 2 e 2, certo? Uhum. Corta e sobra só quem está dentro. Claro, eu não posso elevar só do lado direito, né? Se eu faço do lado direito, tenho que fazer do lado esquerdo também. Maravilha. Então, cortou, cortou. Aqui vai sobrar x, né? Porque a gente corta para tirar o que está dentro do log. A regra é essa, entendeu? Existe uma Uhum. série de motivos para isso, mas não vale a pena a gente perder tempo nisso, porque a matéria da tua prova é matriz, não é log, entendeu? Mas Certo. se cair, você pode tentar lembrar disso que eu acabei de fazer. Vai que cai uma questão igual, né? Ou você fala pro seu professor, professor, eu sei que aqui tem uma regra de log e eu não tô lembrado exatamente como é. Ele com certeza vai te ajudar, beleza? Agora a pergunta é, isso é uma das opções que está no enunciado, x igual a 2 Não. elevado a menos 3? Ainda não, né? Então isso é outro ponto que você tem que prestar atenção. Se nas suas opções de resposta, não sei se vai ser assim, né, de assinalar na prova, mas se nas suas opções de resposta tiverem frações, você vai ter que manipular a sua resposta para ser uma fração. Se tiver decimais, você vai ter que escrever os decimais. Então não adianta aqui a gente deixar desse jeito, porque não apareceu igual ao que está aqui. Então a gente ainda precisa manipular utilizando propriedades de potência para descobrir qual das respostas é, ok? Uhum. Não significa que está errado, significa que ainda necessita ser manipulado. Então, uma regra de potência, que a gente usa muito também, é quando nós estamos elevados a um expoente negativo, ele pode ir para baixo trocando de sinal, tá vendo? Mesmo se tivesse positivo aqui, viria para baixo trocando de sinal. Você sempre pode trocar a posição Hum. se você trocar de sinal. Certo. E agora a gente Aí sabe matou bem, já. Um sobre é, o outro, né? isso aí. E agora a gente sabe bem que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, né? Isso aqui estava lá. Resposta A. Beleza? Beleza. Bem, eu vou revisar aqui o que eu fiz para que você tente fazer uma parecida, tá bom? Eu vou mudar um númerozinho, só para não ficar igualzinho. Ó, matriz 3 por 3, eu já desenhei grandona, 3 por 3. Deu a regra aqui que quando é igual, falou igual, cara, diagonal principal, beleza? É só na Uhum. diagonal principal das matrizes que os números de linhas e colunas são os mesmos. E zero quando não tiver na diagonal principal. Então, de novo, eu fazendo é óbvio, mas pode ser que você se confunda com o que significa isso. Isso significa fora da diagonal principal. Tá. Ele está falando que o determinante é 27. Então, tu tem que entender, cara, que da mesma forma que quando a gente estava lá no nono ano e a professora passava ah, uma equação de primeiro grau e a gente isolava o x e encontrava o valor, a gente conseguia fazer aquilo porque tínhamos informações, tínhamos uma equação. Ou a gente criava a equação de alguma forma, o enunciado trazia alguma informação, a gente criava. Aqui o enunciado trouxe informações e a gente criou o princípio da equação. A equação irá surgir quando nós fizermos o determinante, beleza? Então, parari parará aqui na regrinha da coluna copiada, ficou desse jeito. Regra de potência para jogar fora a parte, a potência e ficar só com a parte de dentro. Regra de logaritmo para jogar fora o logaritmo.
vai aparecer o X, manipulação de potência, para aparecer a resposta do enunciado mesmo, beleza? beleza. Entendido? Eu vou pôr uma parecida aqui. Deixa eu pegar aqui. Dessa vez eu não vou colocar com opções ali de resposta, porque nem eu sei qual vai ser exatamente. Ó, eu vou te enviar também o que foi feito, tá? Eu vou alterar aqui para 3, certo? E eu vou alterar aqui para 64, tá bom? Tá. Então note que eu mudei só alguns números. Pode usar bem como forma comparada aqui, o que eu acabei de fazer. Tente desenvolver aí. Onde você travar, olha o que eu fiz, tá bom? Deixa eu te mandar aqui. Cadê tu? Se tiver alguma dúvida, fala, mas sabe, né? Tu sabe tão bem quanto eu que é melhor você ir até travar, né? Deve se falar, daqui eu não consigo. Tá. Beleza? Show de bola. Então tá na mão, né? Pode começar aí, qualquer coisa, estou aqui.
E aí, Nossa, como que é eu que tá fiz indo a aqui. continha, cara? Eu acabei de acabar. Ô, louco. Vamos ver. Manda aí pra eu ver se o caminho está, está bom. Mas deve ter dado uma resposta inteira, né? Deu, Uma deu. resposta meio zoada, não sei, que agora que eu pensei, se não é negativo ali pode ser problemático. Mas acho que não. Tá, vamos ver junto. Só sobrou o log do. Hã? Calma aí. Eu coloquei o 3 aqui. Ai, tá certo, tá certo. Eu acho que está certo. Agora até eu buguei aqui. Mas sim, menos 4 ao cubo. Aqui não tá bem certo, tá? Menos 4 ao cubo é menos 64. Tá. Mas tudo bem. Você resolveu o que deveria ter resolvido. Daí ficou menos 4, maravilha. Daí você levou a 3 dos dois lados. É isso aí, nota 10. Probleminha feito sozinho. Show de bola. Vamos para a próxima. Ficou alguma dúvida ali? Não, nenhuma. Top. Vamos ver essa aqui. Hoje é o dia. Criançada berrando. PC travando. Não entendo, cara. Meu PC roda Resident Evil 4 Remake no máximo do possível. Uhum. O novo God of War. E isso aqui, esse programinha de desenhar, ele trava. Não dá pra entender. Meu Deus. Ahn, blá blá blá, um possível valor para X. Aqui nós temos uma matriz 3 por 3. E eu falei para você que quando a gente tem muitos zeros na matriz, a coisa anda um pouco mais rápido, né? Então, outra coisa, né, cara? Pode ser que o teu professor tenha dito isso, então ele não vá dizer na hora da prova. Quando tu tem essas barras aqui, ó, elas indicam determinante. Então, ela está dizendo que o determinante dessa matriz aqui é 1, Tá. ok? Portanto, tem que fazer o determinante. Aqui é um outro problema que vai misturar matérias, porque tem seno e cosseno. Então, com certeza, você vai ter que utilizar propriedades trigonométricas. Hum. Existe uma propriedade trigonométrica muito importante que acho que vai ser praticamente a única que você vai usar aqui, que é essa propriedade aqui, olha só. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Então, isso aqui é 1, ok? Tá. Portanto, a gente pode até dar uma melhorada aqui nessa matrizinha. Eita, não vai ter espaço. Ter que copiar tudo isso aqui, jogar em outra folha. O negócio tá produtivo hoje. Bem, como eu estava dizendo, né? Uma vez que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, nós podemos apagar, né? Esse negócio aqui. Passar um corretivo. E em vez de deixar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vamos Botou. colocar só o número 1, que é mais melhor, né? De fazer a conta. Mais melhor de bom. Tá bom? Uhum. Tá. Beleza. Então agora tem que fazer o determinante. Será que tu consegue encontrar o determinante dessa continha aqui?
Veja, eu ainda não estou pedindo que você use propriedades trigonométricas. Eu quero só que você faça a multiplicação das linhas, beleza? Tá. Quando fizer, me fala quanto é que deu. Ou me manda uma foto melhor, que daí eu posso corrigir se estiver errado. Então, fiz aqui. Show, manda aí então. Mandei já. Ah, tem um problema aqui, né? Quando a gente multiplica uma coisa por ela mesma, não vira duas dela. Tipo x vezes x. X vezes x não é 2x. X vezes x é x ao quadrado, certo? Ah, então ali é cosseno ao quadrado. E o outro ali também é seno ao quadrado, né? Ah, preste atenção aqui, minha. Isso. Quando você se deparar com uma situação dessa no meio de uma prova, não lembrar o que acontece, pensa em números, né, cara? Tipo, 3 vezes 3 é 9. E 9 tu sabe que é 3 ao quadrado. Então, Uhum. se pro 3 funciona dessa forma, o cosseno também vai funcionar, entendeu? Aham. É uma forma de tu perceber se a coisa faz sentido ou não, tá? Então agora, você quase acertou. Deixa eu pegar aqui o que você fez. E tá meio tenso aqui ainda, né? Porque, eita. Bem, eu vou escrever o que você fez, só que corrigido, tá? Vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, certo? Sim. Esse é o valor do determinante depois de algumas simplificações. Note que isso aqui não é cosseno mais seno. Então, não dá para chamar de 1, né? Mas vamos lembrar que a resposta dessa conta aqui era igual a 1. Porque o problema falou. O problema Sim. falou que aquele determinante valia 1. Agora, o que o problema pergunta é: qual desses é um possível valor para o, o x, né? Ou seja, qual dessas opções eu coloco na função, esse carinha aqui, né? E a resposta dá 1, certo? Aham. Por exemplo, se nós jogarmos o zero no x, o que que vai acontecer? Veja, para isso você precisa saber o funcionamento das funções trigonométricas, certo?
Por exemplo, se a gente testar o valor do zero aqui no lugar do x, a gente sabe que o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é zero. Então, x igual a zero serviu para chegar na resposta. Nós chegamos em 1, isso aqui deu 1, ok? Aham. Então, isso parece um pouco confuso, eu sei, mas a ideia era fazer o determinante, você fez. O determinante, de acordo com o enunciado, valia 1. Então, nós pegamos a resposta que você obteve depois da correção e nós temos que essa resposta tem que dar 1. Mas isso só vai dar 1 para determinados valores de x. Então, nós temos uma gama de valores de x que o enunciado nos deu aqui para testar. Testando x igual a 0, a resposta da continha deu 1 mesmo. Porque aqui deu 1, sobrou 1, né? Esse cara é 1, esse aqui é 0. Sim. Se você testasse outros valores, por exemplo, π sobre 2, o que aconteceria se eu colocasse π sobre 2? Olha só, cosseno de π sobre 2 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Esse menos está aqui fora. Então, vai ficar menos 1. E menos 1 não é igual a 1, certo? Uhum. Então, por isso, essa resposta não poderia ser. Então, nenhuma delas poderia ser, apenas essa aqui. Ok? Ok. Então tá bom. Entendeu a ideia, mais ou menos, desse problema? Aham, Tá, eu peguei. vou recapitular rapidinho. Nós tínhamos uma matriz 3x3, ele estava dizendo que o determinante era 1, encontra o valor de x para isso. Então, resolvemos o determinante. Mas a gente lembrou da propriedade trigonométrica, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Feita a simplificação, você fez o determinante, chegou nisso, e a gente sabe que essa resposta tem que dar 1, então o que resta para a gente é testar valores no x e ver quais valores vai fazer a resposta dar 1. Tá? Certo. Então, muito bem. Agora vamos para a próxima, tá quase acabando. Qualquer solução XYZ do sistema linear é proporcional a. Bem, isso aqui continua sendo matrizes, né? Só que um pouco mais complexo dessa vez. Isso aqui é bem teórico. Bem teórico. Então, como é que a gente faz uma dessa, né? Se caiu uma dessa na prova. Bem, é proporcional. Eu quero te explicar isso aqui de uma forma fácil. Mas todas as formas são meio complexas aqui. A ideia é o seguinte, cara. Na aula passada eu te falei uma coisa. Eu falei que quando a gente tem um sistema, a gente precisa ter o mesmo número de equações e de incógnitas. Aqui nós temos 3 incógnitas, 3 termos que a gente não sabe os valores, x, y, z. Lembra aquela primeira conta que a gente fez na aula passada, né, nessa aula de agora há pouco, que tinha o x, o y, z, o b11, o b22, o b33? Uhum. Tinha um monte de incógnita. Por isso era meio confuso. Apesar disso, tu tinha muitas equações, porque tu tinha 9 equações, tu tinha muitas formas de comparar a resposta. E você foi fazendo isso, chegou no valor de cada uma das incógnitas. Beleza. Aqui, cara, não vai dar para fazer isso. Porque como você pode perceber, a gente tem só uma, duas equações. Ok? Para 13 incógnitas. Então, numa situação como essa, grava bem o que eu vou te falar. Se aparecer uma situação como essa, você não vai conseguir encontrar o valor de todas elas. Tá? Tá. Não adianta ficar procurando. O pessoal perde muito tempo em prova nisso. Porque vocês estão tão acostumados a encontrar valor de variável na escola. Chega uma questão dessa que é impossível, vocês ficam perdendo tempo, entendeu? Então, cuidado com isso amanhã. A tua prova não é amanhã, né? A tua prova é quarta. Não, 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 amanhã mesmo. Amanhã. Ah, é sim, amanhã. Muito bem. Então, cuidado amanhã. Outra coisa, né? Eu não sei se eu já te dei essa dica, mas quando você for fazer uma prova, você sempre tem que começar a prova lendo ela inteira. Sabe por que que acontece? Quando a gente recebe uma prova, até mesmo eu, que já fiz mais de 1000 provas,
A gente fica nervoso, né? Ansioso, quer que a prova saia logo da nossa frente. Então já pega a prova e já vai fazendo ali o que não é legal. Porque quando a gente tá ansioso, a gente não consegue pensar direito. Daí Uhum. o que que acontece? A minha dica é primeiro, então, você ler bem tranquilamente todas as questões. Leia a primeira e pense brevemente. Eu acho que a primeira se resolve desse jeito. Vai para a segunda, faça o mesmo com todas, leia todas, dê uma pensadinha em cada uma delas. Daí pode ser que uma outra você não saiba nem como começar. Mas você vai começar pela mais fácil. Sempre é mais fácil, nunca a primeira, sempre é mais fácil. Por quê? Porque além disso de controlar a ansiedade, eu estava te explicando, é, quando você está conscientemente pensando num problema, o seu cérebro inconsciente está pensando em outros problemas para resolver. Isso ajuda na hora da prova. Eu tenho certeza que isso já aconteceu contigo. Por exemplo, já não aconteceu de tu estar conversando com alguém e tu tá com uma palavra na ponta da língua, querendo lembrar de uma palavra que tá na ponta da língua, mas tu não lembra, né? Isso com certeza já aconteceu contigo, né? Sim, sim. Isso. E daí você vai para casa, você já nem tá mais pensando naquela situação, já passou. Mas do nada, a palavra aparece na sua cabeça. Sei. Pois é. Veja que aquilo já não era mais um problema para sua mente consciente, mas para o cérebro, aquilo continuou sendo um problema para uma parte inconsciente do teu cérebro. E ele te trouxe a resposta. Então, se tu fizer isso na hora da prova, é bem melhor, né? Então, leia tudo para o teu cérebro e ir pensando na resposta inconscientemente, quanto consciente você faz a mais fácil, sacou? Isso funciona, isso é dica de neurologistas. E, de toda forma, é muito melhor você saber o problema que está vindo para ti antes dele chegar, né? Que ele não cai como uma bomba na tua mão. Então, é melhor você ler mesmo antes. Então, faça isso amanhã. Apesar de eu estar dizendo isso, eu sei que você vai se sentir meio ansioso, todo mundo fica, até eu hoje em dia fico. Mas tente fazer isso, porque vai ajudar, beleza? Vai ajudar pra caramba. Então eu Show, estava obrigado. pensando sobre essa questão, que não dava para isolar não dava para encontrar o valor do x, do y e do z, mas dá para encontrar uma proporção entre eles, ok? Para isso, a gente vai isolar, tentar isolar parcialmente uma das variáveis. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso dizer aqui que o y ele é igual a menos 2/3 de z, sacou? Eu passei o z para outro lado e o 3 dividindo. Sim. Agora eu posso vir na equação de cima, que é 4x mais y, e no lugar do y colocar esse cara aqui. Estou jogando na de cima. Então, né, obviamente a gente vai tirar esse menos, esse mais daqui. Ah, mais 2z igual a zero. Então agora dá para isolar o x, né? Veja, a gente consegue deixar o x sozinho, mas vai ter z do outro lado, é natural. Da mesma forma que ficou o z do outro lado aqui nessa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa soma aqui. Juntar os termos que tem z. Qual que é o problema? Fração, né? Mas fração não deve ser um problema para ti, ó. Preste atenção. A ideia para você somar ou subtrair frações, que é o que está rolando aqui, é que o denominador tem que ser igual. Ou seja, você só vai somar aquilo que tem 3 no denominador. Só dá para somar se tiver 3 no denominador, basicamente. Certo. E a gente às vezes vê isso na escola e não sabe por quê. Eu vou te explicar rapidinho. Porque daí tu vai entender e vai conseguir fazer, independente de saber mínimo múltiplo comum e coisas e regras bizarras, tipo a da borboleta. Por exemplo, tem uma, digamos que tu vai numa pizzaria, as pizzas são do mesmo tamanho. Tu comeu um pedaço, teu amigo comeu um pedaço também. Mas como você pode perceber, né, cara, os pedaços são de tamanhos diferentes. Se você chegar em casa e dizer que comeram 2 pedaços, não faz sentido. Você tem que dizer que comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em duas, ou seja, o cara de baixo tem a ver com quantos foi cortado inteiro. Uhum. E aqui, um quarto, né? Um pedaço de uma pizza cortada em 4. Nós queremos somar, né? Mas nós queremos somar também os pedaços de pizza para dizer para as pessoas quantos comemos, mas não faz sentido eu dizer que foi 2, porque os pedaços têm tamanhos diferentes. Tem que indicar quanto o tamanho do pedaço, de certa forma. Senão não dá para somar. Mas o que dá para fazer, que você deve estar se segurando para falar, que é cortar essa pizza aqui no meio, certo? Certo.
Aí você, em vez de ter um meio, em vez de ter comido um pedaço de uma pizza cortada em duas, você comeu a mesma quantidade de pizza, mas escrita de outra forma. Dois pedaços de uma pizza cortada em quatro pedaços, entendeu? Uhum. Enquanto seu amigo comeu uma cortada em quatro, isso dá três quartos. Então é por isso que você precisa do denominador igual. E para fazer o denominador igual é só multiplicar em cima e embaixo. Então aqui que nós temos só o 2 multiplica por 3 em cima e embaixo, sacou? E daí vai virar uma fraçãozinha com 3 embaixo. Entendido? Sim. Pronto. Agora que o 3 está embaixo, acabou o problema. Já dá para somar. Quando o denominador é igual, tu pode até colocar todo mundo junto já. Vai ficar menos 2z mais 6z, ou seja, vai ficar 4z sobre 3. Então, vamos voltar para essa conta. E nosso objetivo era deixar o x isolado. Vou passar o z para outro lado, tá? Tá. Passei todo mundo, tá vendo? E agora, como tem 4 dos dois lados, facilitou para nós dessa vez, né? Vai ficar x igual a menos um terço. Alguma dúvida? Nenhuma. Dizer, beleza. Então, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora eu posso dizer uma coisa bem interessante sobre essa equação. Apesar de eu não conseguir escrever ela, escrever o valor de cada um dos termos, né? É impossível, né? Que eu não conseguia, que é impossível. Eu consigo dizer isso aqui, olha só. Que o x depende de z, que o y depende de z, bem, que o z é z, né? Uhum. Então, em outras palavras, se eu escolher um valor apropriado, se eu escolher um valor de z, eu consigo pegar um ponto que corresponde a esse sistema. Então é só escolher um valor de z, entendeu? Portanto, tal qual aquele outro problema, agora a gente tem que testar. Qual desses pontos resolve esse sistema, faz parte desse sistema, entendeu? É, aparentemente é a resposta A, porque veja só, tá vendo que na A o z é zero? Sim. Se eu colocar zero aqui, o z é zero, então o z também vai ser zero aqui, vai dar zero também, pro y. Concorda comigo? Aham. E pro x também. Então, essa resposta já vale como verdadeira, beleza? É, essa parte aqui, ela é meio confusa, mas é porque essa conta, diferente das outras, ela não é aquela receitinha de bolo de encontrar o valorzinho específico, fazendo isolamentozinho, né? Que a Sim. tia passa para nós normalmente lá na escola. Aqui é mais embaixo, né? Porque ele está pedindo a resolução de um sistema é, possível e indeterminado. Deve lembrar de algum momento os professores falando disso. Sistema possível e indeterminado. Em inglês, acho que eles falam de outro jeito. Mas é o que está rolando aqui, tá? Então tá bom. Não vou te pedir para fazer isso, apesar de que eu acho importante tu dar uma revisada nisso antes da prova, Tá. porque isso aqui é meio confuso. Assim, eu recomendo fortemente que você refaça essa conta, tá? Esse problema todo. Mas não precisa ser aqui comigo. Tá. Porque eu fazendo ele até parece meio óbvio, né? Sim. Mas não é óbvio, né? Nem um pouco óbvio. Bem, se tu achou óbvio, tomara que tu tenha achado óbvio. Mas eu não achei. Então, vamos para a próxima. Em o que que eu te pedi, Samuel? A Diga. gente pode fazer o outro roteiro, esse Claro, tempinho que a gente tem, porque o outro roteiro ele é pequenininho e eu já fiz as duas primeiras questões dele, e aí tem só mais três, claro. ele é bem mais curtinho. Três. Me parece que essa aqui é mais de função. Isso, Tá. Eita. Bem, isso aqui é interpretação pura, né? sim. Ele não deu uma fórmula, mas a gente vai ter que criar as fórmulas aqui. Qual a expressão que relaciona faturamento? Não tem gráfico aqui? Não. Não, é só o texto mesmo. Tá, eu vou copiar o texto aqui. Vou colocar na folha. Já tá sem espaço de novo, caramba. Produtivo hoje.
Meu, o pessoal tá gritando aqui. Não tá escutando, né? Porque o Google Meet aqui, meu, Não tô ouvindo muito bom. nada. O Google Meet, cara, é insano. Eu pago, né, um Google Meet diferenciado, daí ele tem alguma IA que tira o ruído. Aí A é minha bom, hein? cadeira é um negócio extremamente barulhento e tu provavelmente nunca escutou ela arranjando. Nunca. Pode crer. Então tá bom. Vamos desenhar aqui o que tá rolando. O proprietário de uma casa de espetáculos coloca um valor de entrada 10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando então, pela lógica, 10 mil, né? Se cada uma pagar 10 entre 1.000 pessoas, 10 mil, Uhum. com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que a partir de 10, a cada 2 que ele aumentava o valor de entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Vai aumentando o preço, vai vindo menos gente. Tá. Apesar disso, talvez se você aumentar um pouco o preço, você acaba lucrando mais, mesmo vindo menos pessoas. Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos, então ele está dando nome para as coisas aqui. P é o número de pessoas, F é o faturamento. Qual a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas? Qual a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dada por qual relação? Acho que o professor errou no português aqui, né? Foi meio redundante no final. Ele quer saber a equação, tá? Vamos lá, então. Qual é o preço do ingresso? Eu acho que é bom começar com o preço do ingresso. Eu vou chamar o preço do ingresso de dinheiro e vai ser 10, que era o valor inicial que o cara cobrava, mais 2x, porque ele aumenta de 2 em 2, certo? Uhum. Então o x, vamos dizer assim, é o aumento. Certo. X é o valor do. X é a quantidade de aumento, vamos dizer assim. Muito bem. Agora, o número de pessoas presentes, que foi o que ele chamou de P. A gente sabe que o número de pessoas presentes era, era 10 mil, certo? Ou melhor, era 1.000 pessoas, né? Aham. Só que agora a gente sabe que essa quantidade de pessoas vai diminuindo de 40 em 40 a cada R$ 2 que a gente aumenta. Sim. Então, eu posso dizer que é menos 40x, sacou? Sim. Porque o x é a quantidade de R$ 2 que eu estou aumentando o preço. Então, a quantidade de pessoas vai diminuindo 40 a cada R$ 2 que eu diminuo o preço. Quantidade de aumentos, lembra? Entendido até aqui? Sim. Agora o faturamento total. Bem, o faturamento total é uma expressão interessante, é o que ele pede aqui, né? Alguma coisa que ele pede. Ele pede faturamento em função do número de pessoas. Ele chama faturamento de F. O que é o faturamento? O faturamento é o quanto ele recebe por cada pessoa que vai no show. E quantas pessoas vão no show? A gente acabou de encontrar. Cara, então vamos dizer assim, para resumir, né? O faturamento é a quantidade de pessoas vezes quanto cada um paga, não é mesmo? Sim. Né? Se vai 10 amigos teus num show que custa R$ 3, vocês todos juntos vão pagar 30, né? 3 vezes 10, Sim. certo? Muito bem. Só que aqui, para nós, o preço, a quantidade de pessoas, o faturamento, dependem de X, depende da quantidade de aumentos que eu faço. Então vai ficar 1.000 menos 40x vezes a grana, que é 10 mais 2x. Beleza? Beleza. Preço, grana de cada ingresso. Agora, o que que tem que fazer aqui? Tem que fazer o chuveirinho. Na verdade, é... vai ter que fazer o chuveirinho. O problema é que ele quer que a gente deixe em função de P isso aqui. Ele quer que a gente deixe em função de P. Né? Foi o que ele falou aqui, olha só. Então, eu acho que eu não vou fazer o chuveirinho ainda. Se bem que poderia, mas não é preciso.
Ele quer que a gente encontre o f em função de p. Aqui nós já temos o f em função de x, tá vendo? Sim. Se eu souber quantos aumentos eu fiz, eu consigo achar o faturamento. Mas ele pede em função de P. A gente sabe que P é isso aqui. Se eu quero achar F em função de P, eu tenho que isolar o X e substituir lá naquela expressão, nessa expressão aqui. Onde tiver X, eu vou substituir por uma expressão que o X está relacionado com P. Posso começar isolando o X, sacou? 40 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E agora eu posso vir aqui e simplesmente substituir o X. Show. Pegou mais ou menos como é que Aham. funciona a lógica? Tem que ficar bem claro qual é a expressão que ele está pedindo. Ele está pedindo uma expressão que ele deu o faturamento em função do quantidade de pessoas. Então a gente meio que usou o X só como uma ferramenta para isso. Sim. Então, isso aqui já vale como resposta, tá? Você poderia parar por aqui na prova. Uhum. Só que tem um problema. Isso aqui talvez não te ajudaria muito a simplificar as coisas, né? A encontrar talvez o que peça na próxima questão. Mas já serve. Vamos ver a próxima pergunta. Qual é a quantidade de. Ixi, é isso aqui que é o chato, né? Qual é a quantidade de pessoas que gera o faturamento máximo? Toda vez que você escuta encontre o máximo, encontre o mínimo, você estará falando de parábolas, ok? Você sabe o que é uma parábola? Sei. É aquilo que Jesus falava. No caso aqui, nós estamos interessados no ponto máximo da parábola. Uma reta não tem ponto máximo, ela vai para infinito, vai para menos infinito. Quem tem ponto máximo ou ponto mínimo são parábolas. Então, isso aqui é para gerar o gráfico de uma parábola. E a gente sabe que o gráfico de uma parábola vem da equação de segundo grau, aquela que a gente faz Bhaskara. Sim. Então, isso aqui é para dar uma equação de segundo grau, uma equação com p ao quadrado. Hum. E aí, quando a gente encontrar a equação com p ao quadrado, nós vamos lembrar como é que se encontra o vértice. Sabendo que a equação é algo do tipo ax mais b y mais, desculpa, ax quadrado mais by mais c igual a zero, o valor de x máximo é menos b sobre 2a e o valor de y máximo é menos delta sobre 4a. Ou seja, você tem que identificar novamente quem é A, B, C, essas coisas aí, né? Uhum. Na sua equação de segundo grau. Então, do jeito que ela tá aqui, cara, você nunca vai conseguir fazer isso, beleza? Porque cadê o p quadrado? Não tá aí, né? Mas você pode dar uma simplificada. E daí você consegue achar o p quadrado, pode fazer o chuveirinho, todas essas coisas. A conta aqui não é muito bonita, mas dá para fazer, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço para isso aqui ser o menos traumático possível? Ó, eu acho que eu posso começar com esse lado esquerdo aqui, porque ele vai ter muita simplificação. Porque olha só, cara, o 40 corta, Sim. vai ficar 1000, né, mas sobrou o sinal de menos. Então vai ficar menos 1000 mais P. Porque esse sinal de menos é como se estivesse fazendo um chuveirinho com os caras aqui dentro. Sim. Ele tá fora da fração, certo? Então olha só que legal, cortou o 1000, aqui também sobrou só P. Já simplificou pra caramba. Pois é.
aqui vai ficar 10, esse 2, ou melhor, olha só, esse 0 corta aqui, já ficou 100, e embaixo 4. Esse cara corta, já ficou 2, então vai ficar 100 dividido por 2, que dá 50. Tá? Aham. Ah, bem, 50 aqui. Agora, fiz besteira, tô cansado. Eu não posso cortar o 0 com esse 0. Por quê? Porque tem o P aqui do lado subtraindo, tá? É, não tá no vezes, né? Não tá no vezes, exatamente. Eu encho o saco do aluno com isso e cometi esse erro agora. Preciso dormir. Ó, ah, dá pra simplificar aqui, né? Como eu tava falando. Vai virar 20. Então, vai ficar 1000 menos P sobre 20. Então, vai ficar depois de cortar todas aquelas coisas lá, vai ficar isso aqui. Isso, lembrando, é a expressão do faturamento, certo? Vamos dizer assim. Uhum. É o faturamento em função de P, que é o número de pessoas. Ainda não apareceu o x quadrado. O que que a gente tem que fazer para aparecer? Chuveirinho. Mas, professor, aqui é uma fração só, o chuveirinho vai ficar estranho. Realmente, acho que dá para melhorar um pouco mais ainda. Vamos quebrar essa fração. 10 continua aqui. Como tem subtração, eu posso separar ela, tá vendo? Isso eu posso fazer. Regra de fração. Quanto que é 20? Cortou o zero. Agora eu posso cortar o zero. Vai ficar 50 menos P sobre 20. Então pronto. Tudo bem até aí, cara? Sim, Vai ficar 60 menos P sobre 20. E agora eu posso fazer o chuveirinho, propriedade distributiva, 60P. Ah, até que enfim, P ao quadrado apareceu. Agora já dá para fazer o esquema lá. do máximo e do mínimo. Exatamente. Agora eu consigo bater o olho e identificar que o A é menos 1 sobre 20. Professor, como assim, professor? Bem, cara, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, a variável ao quadrado. Não temos x aqui, mas temos p, certo? Sim. Quem que está multiplicando o p ao quadrado? Bem, assim não dá para ver direito, mas é como se fosse a mesma coisa que isso aqui, olha só. Só está escrito de uma forma mais resumida, sacou? Uhum. Então por isso que o A é menos 1 sobre 20. Deu para entender? Deu? O sinal entra o número que está embaixo também, tudo certo. E agora, ahn, o B é 60. E a pergunta que o enunciado queria que você respondesse é: qual a quantidade de pessoas que gera o faturamento máximo? Ele quer saber o P, ele não quer saber o faturamento máximo. Ele quer saber a quantidade de pessoas que causa o faturamento máximo. Então ele quer saber o P. No nosso caso aqui, o Y está valendo como faturamento e o X está valendo como P, certo? Sim. Pegou a ideia? Aham. Tá. O Y é ah, faturamento, que está em função do número de pessoas, como a gente está avaliando nesse problema. Para um determinado número de pessoas, que eu vou chamar de P-vértice, você vai ter o faturamento máximo, como eu estava falando lá no começo, né? Não dá para fazer muito barato, senão tu não vai lucrar tanto. Então, agora, se a gente quer o pessoas que fazem ter o faturamento máximo, a gente quer isso aqui. Então vai ficar 60 dividido por 2 vezes menos 1 sobre 20, que é o valor do A. Sim.
Sinal mata, fica positivo. 2 mata com 20, fica 10, vai para cima, multiplicando. Porque quando a gente tem fração na parte de baixo, ela sobe invertida multiplicando. Você lembra dessa regra? Sim. Então vai ficar 60 vezes 10, 600. Então, ele encontrou que a quantidade de pessoas que faz ter o lucro máximo são 600. Claro que levando em conta que se entraram 600 pessoas é porque ele aumentou bastante o preço do ingresso, certo? Aham. Lembre-se que a cada R$ 2 que ele aumentava, diminuía 40 de uma condição inicial de 1.000 pessoas, não é mesmo? Aham. Então foi pessoa pra caramba, ou melhor, foi aumento pra caramba. Foi, eu acho, que uns 10 aumentos de R$ 2. Mas isso eu tirei de cabeça aqui. Você provavelmente vai ter que responder isso na questão C, beleza? Certo. Eu recomendo que você tente fazer a questão C. Se bem que tá tarde, né? Não, agora eu fico até. Sério, velho? Agora eu fico estudando mais um pouquinho aqui. Me diz uma coisa, que hora que tu acorda amanhã? Eu vou acordar amanhã umas 6h30. É louco. Tem que dormir, pô, senão o cérebro buga amanhã. Tá, mas tem que ir bem na prova, né? Bem, boa sorte aí na sua decisão. Eu te enviei todas as contas que a gente fez aqui. Muito E é isso, obrigado. cara. Eu provavelmente não vou conseguir dormir por causa da bagunça. Então, se tu